Essa é a história de como Bill Gates investiu 150 milhões de dólares para salvar sua maior concorrente, a Apple de Steve Jobs, da falência. Para quem olha para a Apple hoje em dia totalmente dominante no iPhone, nem imagina que há mais ou menos 20 anos atrás ela estava à beira da falência. Para quem não sabe, a Apple surgiu como uma empresa de computadores e permaneceu assim até meados dos anos 2000, quando lançou o iPod. Mas durante a década de 90, onde essa história se passa, a Apple só fabricava os computadores Macintosh e o software, que vinha junto dele. Para quem não sabe, o hardware é basicamente o equipamento, o computador, e o software é o programa que roda ali. Então se você tem, por exemplo, um computador da Dell, que roda o Windows, o computador em si da Dell é o hardware e o sistema Windows é o software, tá bom? Então a Apple ela tinha os dois, tinha tanto o computador como também produzia o sistema operacional. Já a Microsoft era só uma empresa do sistema operacional. Ela fornecia o Windows para essas fabricantes de computador, para que assim o computador, as funções do computador pudessem ser utilizadas aí nesse programa. Em 1997 haviam se passado 12 anos desde que Steve Jobs tinha sido demitido da Apple. Em 85, os diretores, em 85 o conselho de administração da Apple demitiu Steve Jobs por achar ele muito jovem, muito imaturo para o cargo. Steve Jobs saiu pela porta dos fundos da empresa que ele fundou e, a partir disso, ele fundou uma empresa também de software ali que é a Next. Guarda esse nome que vai ser importante, tá bom? E lá em 97, a Apple comprou a Next do Steve Jobs justamente para trazer ele de volta para a empresa como CEO, porque durante esses 12 anos que a Apple passou sem o Steve Jobs, eles fizeram muita cagada. Vários CEOs passaram por lá e nenhum deles conseguiu bater de frente com a Microsoft, que concorria muito forte com eles. Acabou que na Apple os computadores eles não eram pessoais, a gente não tinha computadores em casa assim para utilizar. Os computadores eles eram utilizados dentro dos escritórios corporativos, os funcionários utilizavam dentro das empresas. E a maioria das empresas queria o sistema Windows, que era o sistema onde a maioria das pessoas usava. Tinha o pacote Office, tinha várias funções, o Excel, por exemplo. E se você comprou um computador da Apple, você não tinha Windows. Então, se todo mundo queria um computador com Windows e os computadores da Apple, Macintosh, era o único computador sem o sistema Windows, acabava que quase ninguém queria os computadores Apple, somente ali um nichozinho muito pequeno de fãs fanáticos pela empresa, pela marca. Por isso que quando chegou em 97, a cada 100 computadores vendidos no mundo, 93 eram da Microsoft e somente 7 eram da Apple. Bem, a gente já entendeu então, Bill Gates estava realmente ganhando a guerra contra a Apple do Steve Jobs. Mas então por que no dia 6 de agosto de 1997, o Bill Gates investiu 150 milhões na maior rival, salvando ela da falência? Vou deixar aqui agora em sequência o próximo vídeo. Vou deixar aqui agora em sequência o vídeo mostrando a apresentação da Apple, onde o Steve Jobs anuncia que a Microsoft comprou ações da Apple, e você vai ver a reação da plateia furiosa. Como eu falei, os compradores, os clientes da Apple eram fascinados pela empresa, eram fãs e odiavam a Microsoft por ela ser uma corporação muito maior, que estava realmente amassando a Apple na época. Então para eles foi muito confuso ver a maior rival comprando uma participação na Apple. Lastly, Microsoft is making an investment in Apple. Microsoft is buying $150 million worth of Apple stock at market price. E até hoje não existe um consenso de por que o Bill Gates e a Microsoft tomaram essa decisão. Lá no iniciozinho, quando a Microsoft surgiu, a Apple era uma das grandes parceiras deles. Mas a partir do momento que a Microsoft desenvolveu o Windows e começou a bater de frente com os sistemas operacionais, não fazia sentido a Microsoft estender a mão assim. Então até hoje não existe consenso de por que eles fizeram isso. Vou dar os detalhes do acordo aqui para vocês, que dão algumas pistas de por que o Bill Gates fez isso. A Apple estava processando a Microsoft por infringir uma patente da empresa. Ou seja, a Apple ela tinha uma patente de uma tecnologia que ela havia desenvolvido, a Microsoft havia copiado uma parte dos códigos, poderia resultar numa multa bem grande. Além disso, dentro do acordo também havia uma cláusula onde a Microsoft ia ficar desenvolvendo o pacote Office para os computadores Apple do Mac, ou seja, o Excel, o Word, o PowerPoint que todas as empresas corporativas usavam, que era necessário um computador Mac, se não tivesse, nenhuma empresa iria querer utilizar computadores Apple, porque realmente era o padrão ali que era utilizado. Acabou que a Microsoft se comprometeu em continuar desenvolvendo isso para o Mac, que foi uma grande vitória da Apple nesse sentido. O terceiro ponto desse acordo é que a Apple passou a aceitar o Internet Explorer, aquele buscadorzinho do Microsoft, nos computadores Macintosh. Ou seja, acabou que a Microsoft ela conseguiu dar uma expandida no seu mercado, nos computadores da maior rival. E por fim, a Microsoft comprou esses 150 milhões em ações da Apple, em ações preferenciais, sem direito a voto nenhum, ou seja, sem poder interferir na empresa, e a preço de mercado, ou seja, ela não comprou com nenhum desconto. Comprou realmente ao preço que as ações estavam cotadas naquele momento. Para resumir a história aqui para vocês, porque isso fica muito estranho.
O Bill Gates ele podia ter ido lá e comprado esses 150 milhões em ações da Apple sem entregar esse dinheiro para a Apple. Afinal, se era interesse dele investir na empresa, achar que via potencial de a Microsoft lucrar com isso, ele podia simplesmente ter ido comprar ali no mercado essas ações sem precisar entregar dinheiro na mão da Apple, porque foi comprado ali pelo mesmo valor do mercado, foi comprado sem nenhum desconto. Além disso, o Bill Gates também não precisava ter se comprometido a ficar desenvolvendo ali aplicações do Office para o Macintosh. Acabou que isso trouxe uma força muito grande para os computadores Apple, fortaleceu o maior rival dele, então não havia essa necessidade também. Então isso se torna ainda mais estranho, ainda menos motivos racionais para o Bill Gates ter feito isso. Mas 3 grandes motivos se destacam. O primeiro deles foi aqueles 2 motivos do acordo que eu comentei. Que primeiro, o buscadorzinho da Microsoft, o Internet Explorer, que hoje em dia todo mundo tira onda, mas na época era o padrão realmente, o que era mais utilizado, né? Passou a ser aceito nos computadores Apple, então isso foi uma força muito grande para a Microsoft expandir. E segundo, a Apple largou o processo de patente. Então esses são os 2 motivos mais óbvios, realmente as 2 vantagens que a Microsoft obteve no acordo de maneira clara. Mas tem 2 outras teorias de por que o Bill Gates fez isso. Uma delas, que para mim faz pouco sentido, mas veio de uma fonte muito confiável, é que o Bill Gates ele sempre teve um ponto fraco ali pela Apple. Isso porque, como eu falei, a Microsoft cresceu lá no seu iniciozinho justamente por conta da Apple, pela parceria com a Apple. Isso está na biografia do Steve Jobs feita pelo Walter Isaacson. Ele comenta isso, que o Bill Gates ele tem esse fraco muito grande pela Apple e muitas pessoas interpretam que ele trouxe essa ajuda e evitou a falência da Apple por conta disso. Por, digamos assim, filantropia. E o terceiro motivo que pode ter feito o Bill Gates salvar a Apple da falência é talvez o mais polêmico de todos esses. Você lembra que eu falei agora há pouco que a cada 100 computadores no mundo, 93 tinham o sistema Windows e somente 7 tinham o sistema da Apple? Então, isso é praticamente um monopólio gigantesco que a Microsoft tinha. Ela tinha 93% de participação de mercado. Isso atraiu os olhos do Departamento de Justiça americano, o DOJ, que desde 92 estava montando um caso para quebrar a Microsoft no meio, por monopólio, por práticas anticompetitivas. E a teoria que se formou a partir disso é que o Bill Gates sabia que esse processo estava vindo, esse processo foi iniciado um ano depois, em 98. O Bill Gates sabia que esse processo estava vindo e ele ajudou a Apple a se fortalecer para assim a Apple ganhar mais mercado e com isso a Microsoft parecer menos um monopólio. A grande teoria, a grande sacada aqui é que o Bill Gates cortou um dedo para não perder o braço todo, porque se ele não tivesse feito isso, talvez a Microsoft tivesse sido cortada no meio. E acabou que em 98 o processo foi iniciado, mas alguns anos depois o Departamento de Justiça largou o caso. Então, se realmente essa foi a estratégia do Bill Gates, a estratégia de meu teoria de conspiração, deu certo, funcionou. A Microsoft até hoje aí está intacta e hoje é uma das poucas empresas das grandes Big Techs que não é ameaçada de ser quebrada no meio, principalmente porque ela já passou por essa análise lá atrás e deixaram ela continuar livre. Em 2003, 6 anos depois, o Bill Gates e a Microsoft venderam essas ações que eles tinham na Apple com prejuízo, que torna ainda mais irônico toda essa história, torna ainda mais confuso pra gente entender por que eles fizeram isso. E o pior ainda, além de ter vendido em prejuízo, pensa bem, lá atrás as ações da Apple custavam muito pouco. Eu fiz um cálculozinho aqui. Se o Bill Gates tivesse mantido essas ações da Apple de 2003 até hoje, a Microsoft teria ganhado 150 bilhões com esse investimento. Ou seja, além disso, a Microsoft perdeu 150 bilhões por não manter esse investimento na empresa. E hoje, a Apple vale 2,8 trilhões de dólares, enquanto que a Microsoft vale 2,2 trilhão. Em 2010, a Apple ultrapassou a Microsoft em valor do mercado e permanece no topo desde então, como a maior empresa do mundo. Então, se a Microsoft salvou a Apple por essa filantropia do Bill Gates antecipada, ou para a Apple largar o processo de patente, ou por essa investigação do Departamento de Justiça para que ele não quebrasse a Microsoft no meio, não dá para saber qual dos 3 motivos levou o Bill Gates a fazer esse investimento. Eu tenho meu palpite, mas eu vou deixar você decidir. Um homem sábio lucra mais com seus inimigos do que um tolo ganha com seus amigos.